Oi, pessoal! Trago o resumo do capítulo 44 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sexta-feira, 23 de junho. Helena procura Jorge e conta o que o Porfírio disse sobre Sandra. Sem paciência, Jorge manda Helena resolver o problema e deixá-lo trabalhar em paz. Helena liga em Madrid e descobre que Sandra foi embora de lá há uma semana. Raquel diz a Roberto que o Alessandro deixou tudo para aquela golpista. Roberto pergunta se Raquel já disse isso para Ulisses, porque quando ele souber que ela não vai ter mais dinheiro, ele não acha que Ulisses vai querer se casar com ela. Helena liga para Ulisses e diz que Sandra voltou, mas ela não sabe onde ela está e eles precisam conversar pessoalmente. Gabriel pede perdão a Paula pelo que Mercedes e ele fizeram com ela. Paula diz que está tudo bem, que não aconteceu nada de grave e, graças a Alessandro, não colocaram na cadeia. Se passa mais alguns dias. O julgamento sobre a impugnação do testamento começa. O juiz diz que suas ações de vitória serão repartidas entre Bruno e Raquel. As ações que Alessandro deixou para Maria José não poderá entrar na divisão. O juiz diz que se o senhor Alessandro quis assim, certamente foi para assegurar o futuro desse filho que está para nascer. Bruno não aceita ficar sem as ações de Alessandro e, para confundir o juiz, diz: se esse filho não for de Alessandro, é meu. Ulisses diz para Helena solicitar no banco os extratos dos cartões de Sandra, que ele vai se encarregar de encontrá-la. Helena diz que Ulisses precisa ser rápido, porque Porfírio já ameaçou de deserdá-la. Maura e Roberto chegam no apartamento de Ulisses e conhecem Helena. Helena diz a Maura e Roberto que Ulisses é namorado de sua filha Sandra. Roberto conta para Maura a história que Ulisses lhe disse sobre Helena, Sandra e Maria José. Maura fica surpresa ao saber que Maria José tem uma irmã gêmea. O helicóptero sobrevoa a ilha onde Alessandro e Fernando e o garoto estão. E eles finalmente são resgatados. Ulisses recrimina Helena por ter dito para Roberto e Maura o seu sobrenome de solteiro, porque eles podem se relacionar com Maria José e também por ter dito que ele é namorado da filha dela. Helena diz a Ulisses que fez isso para comprometê-lo e promete que, se ele ajudar a encontrar a filha, terá o apoio dela para se casar com Sandra. Maura planeja comprar as ações de Alessandro, deixado para Maria José. Roberto pergunta qual é o interesse dela em comprar as ações. Maura diz que assim terá o Bruno aos pés dela e o fará pagar de uma maneira ou de outra o que fez com Alessandro, porque o Alessandro era o amor dela. Na reunião das divisões dos bens da família Lombardo, o advogado de Alessandro diz que Raquel e Bruno ficarão com 11,6% das ações que pertencem à Vitória, e cada um terá direito a um chalé na mansão. Raquel reclama e Bruno diz que não adianta ela fazer drama agora, porque de qualquer forma eles sabiam que iam ficar com a miséria. Maura procura Maria José e diz que, se ela tiver interesses em vender as ações que Alessandro deixou, ela compra. Maria José diz a Maura que nesse momento não tem cabeça para pensar nisso.
Bruno diz que agora que o Alessandro morreu, ele, por ser um lombardo, tem o direito de assumir o cargo da presidência da empresa. O advogado diz que o Bruno conhece o estatuto e é necessário uma reunião extraordinária com votação para tratar daquele assunto. Bruno exige que a reunião seja feita de uma vez. Vitória diz a Bruno que a Maria José não está presente. Ele, gostando ou não, ela tem a maioria das ações, então o voto dela também conta. Roberto tenta convencer Maria José a vender parte das suas ações para Maura e Lisete, para impedir que o Bruno seja o presidente da empresa. Maria José fica sem saber o que fazer. No consulado mexicano, Alessandro e Fernando são informados de que, mais alguns dias, o passaporte deles estarão pronto. Alessandro fica inconformado e pergunta se a mulher não se dá conta de que eles ficaram perdidos em uma ilha por 4 meses, sem ter notícias de ninguém. E a única coisa que eles querem é voltar para casa o mais rápido possível. A mulher diz que entende, mas é necessário que eles esperem mais alguns dias. Se passam mais alguns dias. Bruno procura Maria José e jura pela mãe dele que não teve nada a ver com o que aconteceu com Alessandro e o Fernando. Maria José diz para Bruno não ser cínico e pode ser que ele não teve nada a ver com essas mortes, mas teve com a do juiz. Maria José diz que sabe muito bem que o juiz desapareceu e não souberam mais nada dele, pois a dona da agência disse para ela. Bruno continua negando que matou o juiz. Vitória escuta o que Maria José disse sobre o juiz e fica chocada. Depois, Maria José diz para Roberto dizer para Maura que ela vai vender 20% das suas ações, 10 para Maura e 10 para Lisete, desde que elas fiquem ao lado dela e não permitam que o Bruno assuma a presidência da empresa. Roberto pede para Maria José dar um trabalho para ele e tomar cuidado com o Bruno. Maria José garante a Roberto que já não é a boba de antes. Bruno informa a mãe que já levou as coisas dele para o chalé. Bruno suplica para a mãe não abandonar. Bruno diz para a mãe que sabe que se comportou mal, mas até o pior pecador merece uma oportunidade para melhorar. Vitória diz, mas é que os seus pecados são muitos e muito graves. Bruno pergunta se a mãe esqueceu os pecados dela, se ela não continuou pecando quando se meteu com o trouxa do Fernando. Vitória diz que não quer discutir, mas grita para Bruno sair logo dali. Mateu encontra Ulisses em um restaurante. Ulisses diz a Mateu que tem um trabalho para ele e manda ele localizar Sandra. Roberto fala para Mauro e Lisete o que Maria José quer para vender parte das ações para elas. Maura diz que o que Maria José quer é exatamente o que ela quer. Na reunião da presidência da empresa, Maria José comunica que no dia seguinte irá fechar negócios com 2 novos sócios, e um deles pode ser que não esteja de acordo com que Bruno assuma a presidência. Bruno fica surpreso quando Maria José diz que vai vender as ações para Maura e Lisete. Furioso, Bruno procura Maura e pergunta o que ela pretende com esse joguinho, comprando as ações da Maria José. Maura dá uma bofetada em Bruno e diz
que o Alessandro amava, mas ele a colocou nos braços de outra mulher. Toda a desgraça dela foi por culpa dele, e por isso ele nunca vai conseguir o que quer, porque ela vai evitar. Bruno diz: Você não sabe com quem está se metendo, Maura. Aliás, você sabe, e o azar é seu. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.